Este exercício pede-nos para usar o método da bisseção. Temos aqui o exercício 9 do Exame Nacional de Matemática de 2026 que nos diz: considera a função f de domínio 0 a mais infinito definida por f de x igual a x à quarta vezes ln de x menos 1. A função f é contínua e tem exatamente um zero no intervalo 1 a 2. Portanto, estão-nos a dizer que tem um zero. Determina utilizando o método da bisseção uma aproximação desse zero com um erro inferior a 0,1. Se nos cálculos intermédios proceder a arredondamentos, conserve pelo menos 3 casas decimais. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é traçar aqui uma reta para preparar o exercício, porque eu quero desenhar aqui o nosso intervalo. Nós temos o nosso intervalo que é de 1 a 2 e diz-nos que há de certeza, diz-nos ali que nós temos um zero. Portanto, se temos um zero, então a primeira coisa que nós sabemos aqui, e pelo teorema de Bolzano, que já nos dizia que f de A, que é um dos extremos do intervalo, vezes f de B, que é o outro extremo, a multiplicação tem que ser inferior a zero. E, portanto, para haver realmente aqui um zero, aqui no meio ou aqui, não interessa, então significa que o f de 1 tem que ter sinal diferente do f de 2. Portanto, o f de 1 é igual a menos 1 e o f de 2 é aproximadamente igual a 10,090 usando 3 casas decimais e utilizando também a calculadora, ok? Eu não estou a substituir aqui no FX passo a passo, estou a utilizar a calculadora para calcular diretamente as imagens que nos pedem. Pronto. Então eu sei que aqui, de certeza, que existe uma solução, um zero, porque os sinais são diferentes. Este é positivo e este é negativo. Ok, mas o método da bisseção pede-nos para ir fazendo o corte ao meio do intervalo. É este que é o método da bisseção. E portanto, eu quando aplico um corte aqui ao meio, eu vou ter a média entre 1 e 2, que é 1,5. E para nos auxiliar agora para o método da bisseção, porque o método da bisseção vão ser várias iterações. E portanto, eu aqui ao lado vou fazer a tabela. Portanto, eu vou fazer aqui uma tabela, porque nós vamos fazer isto para vários intervalos. Eu duvido que seja à primeira, não é? Porque o erro, já vos vou explicar o erro aqui, vê-se logo que não é 0,1. Portanto, eu vou fazer uma coluna para intervalos. Vou escrever aqui os intervalos. O primeiro intervalo é de 0 a 2, ok? Isso é fácil. A seguir temos a aproximação, portanto, que é o valor da nossa iteração, do nosso x, pronto. O primeiro é 1,5, já vou explicar melhor também. A seguir à aproximação temos o cálculo do erro, para garantir que estamos dentro do erro que eles querem, que neste caso o que eles querem é 0,1. Portanto, eu vou por aqui o erro. E aqui, ao lado do erro, vou colocar uma coluna para o f da função, ou seja, o f de x, consoante o x que vem aqui da minha aproximação, ok? Se quiserem até posso colocar aqui aproximação de x, ok? Pronto. Então, o primeiro intervalo que nós temos é o intervalo de 1 a 2, ok? Pronto. Então, a minha aproximação, eu vou fazer aqui, para o primeiro intervalo, há de ser 1 mais 2 dividir por 2, e isto dá 1,5. Vou à calculadora para fazer o f de 1,5, que é substituindo aqui. Portanto, o f de 1,5 dá aproximadamente igual a 1,053. E, portanto, vou aqui à minha tabela e escrevo aqui 1,5. Portanto, a imagem eu já sei que é 1,053 e o erro, vou calcular aqui ao lado, vou fazer aqui o cálculo para o erro, que o erro basicamente é o quê? É a amplitude do intervalo a dividir por 2. Portanto, a amplitude há de ser o número maior menos o número mais pequeno, vamos dizer que é A menos o B, e o erro há de ser amplitude dividir por 2. Portanto, aqui o erro vai ser A menos B a dividir por 2. E, portanto, aqui para o intervalo de 1 a 2, há de ser 2 menos 1 a dividir por 2. E o erro vai nos dar 0,5. Portanto, o primeiro erro deu-nos 0,5. E então ainda temos que continuar a iterar, porque nós queremos chegar ao erro de 0,1. Ok? Portanto, agora vamos aqui para o lado e vemos que isto é 1,5, o valor do meio. E o f de 1,5
é isto aqui, que é positivo. Portanto, agora temos dois intervalos para continuar a trabalhar. Ou seja, ou eu digo que o 0 está aqui, ou eu digo que está aqui. Mas eu não posso dizer que ele está aqui, porque eu tenho um f de 1,5 que é positivo e tenho um f de 2 que também é positivo. E relembrando aqui o teorema de Bolzano, não podemos fazer isso. Mas deste lado aqui, podemos, porque tem um número negativo e um número positivo. Portanto, eu vou continuar a bissecar, mas é este lado. Eu vou bissecar. E vou fazer então o segundo intervalo, ou a segunda aproximação, a minha segunda iteração, que há de ser 1 mais 1,5 a dividir por 2. Isto vai dar 1,25. E o f de 1,25, usando a calculadora, dá alguma coisa como menos 0,455. E agora venho aqui ao lado e faço o intervalo de 1 a 1,5, que foi o que eu escolhi trabalhar, aproximação 1,25, aqui meto menos 0,455, e o erro, vou fazer aqui a azul, para sabermos que é deste intervalo, portanto o erro há de ser 1,5 menos 1 a dividir por 2, que há de dar 0,25, e ainda não estamos como queremos, não estamos no erro de 0,1, ok? Portanto, continuando, agora eu sei que isto é 1,25 e que o f de 1,25 é negativo. Portanto, se ele é negativo, tem aqui sinal de menos, então eu não posso trabalhar aqui neste intervalo. Porque menos e menos, a multiplicar, não verifica o bolzano. Portanto, andor daqui e voltamos para este. Porquê? Porque menos e mais, a multiplicar, né? Menos e mais, este com este, já vai dar inferior a zero. Portanto, o nosso intervalo tem que estar aqui. E aqui, isto também é muito importante referir, que já devia ter referido anteriormente, que é sempre que eu corto para subintervalos do intervalo de 1 a 2, eles também são contínuos, não é? Isto há de ser lógico. Portanto, se eu tenho um intervalo contínuo de 1 a 2, então todos os intervalos mais pequenos dentro desse também são contínuos, ok? E, portanto, como tal, eu vou continuar a bissecar e vou cortar aqui ao meio, que há de ser aqui, não é? Portanto, o terceiro vai ser 1,25 mais 1,5, porque eu estou neste lado, certo? A dividir por 2, isto vai dar 1,375. E o f de 1,375, colocado na calculadora, dá aproximadamente igual a 0,138. Vou aqui para o lado, escrevo aqui 1,25 ponto e vírgula 1,5. A minha aproximação é 1,375. Aqui eu coloco 0,138. E o erro eu vou calcular aqui, que é 1,5 menos 1,25 a dividir por 2. Isto vai dar 0,125, portanto ainda não estamos como queremos. Ok? Portanto, vou voltar aqui. Este aqui é 1,375 e o seu valor de f é positivo. Ok, eu vou pôr aqui maior que 0. E portanto, se ele é maior que 0 e se este aqui também é maior que 0, portanto, mais com mais não funciona. Portanto, o meu intervalo tem que estar aqui deste lado. Porque temos um que é negativo, que é este aqui, com este que é positivo. Portanto, a minha bissecação vai ser esta aqui. Ok? E portanto, continuar. Então, o quarto intervalo, né, há de ser 1,25 mais 1,375 a dividir por 2. Isto vai dar 1,3125. E eu já nem sequer preciso de calcular isto. Nem preciso. Porque como podem ver, o erro está sempre a cair para metade. E portanto o erro aqui já vai ser inferior a 0,1 e eu já não preciso de calcular este f de x. E porquê é que não preciso calcular o f de x? Porque eu já não vou bissecar mais. Eu só precisava de calcular se eu fosse continuar a bissecar. Portanto eu agora faço aqui o erro, que é 1,
1.375 menos 1,25 a dividir por 2, isto vai dar 0,0625. E coloco aqui o erro de 0,0625. Ainda assim, ainda vou colocar aqui o intervalo 1,25 a 1.375. E aqui a aproximação é 1,3125, que é o nosso valor do zero. E está o exercício resolvido porque conseguimos encontrar uma aproximação através do método da bisseção com um erro inferior a 0,1.